Precisamos andar na nova realidade, removendo a consciência de... Eu comecei a minha ministração falando que o problema do homem é um problema de consciência. Está em paz com a sua consciência para com Deus, para consigo mesmo, entendendo que você não tem culpa nenhuma, que você é santo, inculpável e irrepreensível, e que foi uma obra bem feita, bem realizada, e que muitas vezes a gente quer descer o nível daquilo que foi feito ao nosso nível de entendimento, que a gente não consegue acreditar. É tão bom, né? Que a pessoa não consegue acreditar, mas é para acreditar. Glória a Deus. Vamos navegar um pouco nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Cuidado para não interpretar a Bíblia de acordo com a mentalidade de uma natureza caída. Ainda não renovou a mente com a palavra, aí quer descer o nível da Bíblia ao seu nível de entendimento, colocando a Bíblia que está no nível máximo, a verdade absoluta, ao seu nível, porque você ainda não chegou no nível que você gostaria, não tem que descer. Não, é a gente que tem que subir. Seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra deve ter a primazia. Então, muitas vezes não acredita no que está escrito e quer reduzir a Bíblia à maneira natural de pensar. Eu falei para os irmãos que o grande problema, muitas vezes, é o problema de consciência. E precisamos entender que foi uma obra bem feita, não foi uma meia redenção. Deus entregou o seu Filho por nós, para nos inocentar. E não foi uma meia redenção. É preciso acreditar nisso. Tem gente que acredita muito mais na queda de Adão, nos efeitos da queda, do que nos efeitos da redenção. Acredite nos efeitos da redenção. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro Adão trouxe um estrago, mas o último Adão, o Espírito vivificante, trouxe vida. É nisso que você tem que se apegar, na obra de Cristo. Tem um homem chamado Martinho Lutero. Você vai estudar sobre ele na matéria História da Igreja no Rema, se matricular. Matricule-se hoje, é uma boa ideia, né, ou não é? Glória a Deus, antes do ano virar. Vai lá fazer a sua matrícula, vai ser bênção para você. Martinho Lutero, ele estava no meio de uma tempestade. E na Idade Média, a tempestade era sinal de que Deus estava nervoso. E que Deus queria te matar. Ele atravessando um campo, a tempestade em cima dele, e ele com medo de ser atingido por um raio. Então, ele faz um voto. Ele vai e pede a Santa Ana, que é a avó de Jesus, para poder livrar ele. Na Idade Média, eles acreditavam que um só mediador não bastava. Então, ele pede a Santa Ana, para a Santa Ana pedir a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus, né? E o voto dele consistia em se fazer monge, né? Porque para eles, o monge já estava com a salvação garantida. Então, eu vou ser monge, eu vou ser monge. Se você me livrar, eu vou ser monge. Então, ele vai estudar para ser monge. E ali, tendo acesso a todas aquelas doutrinas, aquilo nunca trouxe nenhum tipo de paz para ele. Para ele, ele pensava assim, eu não consigo dar resultado para Deus que eu gostaria de dar. Para ele, Deus era um homem injusto, um ser injusto, que queria cobrar dele uma santidade que ele não podia comunicar. E ele não entendia essas questões. Se autoflagelava, ficava num quarto, se autoflagelando, vários dias de jejum com fome, às vezes encontravam ele quase morto, sem comer, se punindo por não agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus no coração, mas não conseguia. Até que Strauss, o seu mestre, chega para ele e diz assim, eu vou te mandar embora para estudar teologia. E ele então vai estudar teologia em Wittenberg. E quando chega ali na universidade pela primeira vez, ele tem acesso à Bíblia. Eu fico pensando, né? Como que alguém vai estudar 4 anos para ser monge e não tem acesso às Escrituras? Pela primeira vez, ele tem acesso às Escrituras e ele lê Romanos 1,17. Porque no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu esse único texto,
Foi como se os portões do inferno se fechassem para ele. E os portões do paraíso ficassem escancarados. Dali em diante, ele começa a perceber que por mais que ele fizesse alguma coisa, jamais poderia merecer a salvação, porque a salvação era de graça. Por mais que você possa lutar, a salvação é um presente de Deus. É de graça. Porque se fosse pelas suas obras, Jesus não precisaria ter vindo. Não é verdade? Quem concorda comigo aí? É um presente, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Não, eu estou aqui porque alguém pagou o preço por mim. Aleluia, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando os homens a sua transgressão.